Esse episódio é um oferecimento Devir. Olá pessoal, estamos aqui em mais uma sala de jogos, programa da Casa Nerd LOL, onde mostramos um dos jogos da nossa coleção e ensinamos as regras, fazemos review, fazemos gameplay ou tudo junto. Hoje vamos mostrar para vocês como um grande espírito vai embora da floresta e os bitucos se tornam o grande espírito, ou numa disputa bem pacífica lá, né, entre eles, no lançamento do jogo Bituco da Devir, sem nenhum trocadilho, nenhuma piadinha com o nome. Porque eu vi a pronúncia em japonês é Bituco. Então vamos ensinar. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. E na descrição desse vídeo tem vários links que você pode ajudar o canal. Então vamos mostrar para vocês a preparação do jogo para 3 jogadores. E aí, durante o processo, a gente ensina as regras. Coisa que você vai decidir é se a partida vai ser para 1 a 2 jogadores ou 3 ou 4 jogadores. Se for para 1 ou 2 jogadores, do outro lado do tabuleiro tem a versão desse tabuleiro sem nenhum tipo de preenchimento, porque aí ela já é setada para... Eita, eu falei setada. Ela já é preparada para não modificar nada para 1 a 2 jogadores. Se for para 3 ou 4, como é essa explicação daqui, você vai ter esses espaços para você colocar para a quantidade de jogadores correta. Nos locais, ela vai estar indicando a quantidade de jogadores e o número de casinhas que aquela fichinha vai ter. Então, em cada local, você vai preencher baseado na quantidade de jogadores. Então, para uma partida de 3 jogadores, a gente vai utilizar esse lado que tem 3 espaços. E colocar aqui, ó. As identificações de cada local vêm pelas artes também. Aqui são 4 para 3 jogadores, 4 espaços de libelo, 4 para os Mitamar, edifícios, cristais, rochas e Wakura. E as partes de floresta ou atravessando o rio, você vai colocar sempre 2 espaços para 3 jogadores. Para 4 seriam 3 espaços. E o negócio é você ver a imagem que tem que combinar. Mas assim, a parte do rio atravessado é com essas pontinhas para baixo. E a parte da floresta, essas imagens aqui, ó, é voltada para cima. Eu já errei. Coloque o marcador do santuário no espaço ao lado das estações e o grande espírito no espaço da primeira rodada. Separe as peças de Tori que tenham A e B, formando uma pilha, embaralhe e escolha aleatoriamente 2 do A e 2 do B para colocar lá na trilha da sabedoria, do caminho da sabedoria, lá de cima. Pegue os 6 edifícios milenares, embaralhe eles e para uma partida solitária e para 2 jogadores, você vai pegar 4 deles e colocá-los nos edifícios mais à esquerda dessa área. Para 3 jogadores, você coloca 2 nas terras do Yomi e na clareira. Então seria aqui e aqui. E para 4 jogadores, você não coloca em nenhum local. Nos espaços de tesouro, você vai colocar aleatoriamente dessas fichinhas de marcação. E para partidas com 2 jogadores, você vai acrescentar em todos um Kodama neutro, de uma cor neutra, no 4º espaço de cada trilha de tesouros. Embaralhe as fichas de edifício e coloque-as viradas para baixo, numa quantidade igual em cada espaço delas. E aí você preenche a quantidade necessária da trilha de edifício. Faça o mesmo para os cristais e preencha a trilha.
Também o mesmo para as libélulas. E também para os bitamas. Embaralhe as rochas Iwakura e entregue uma para cada jogador, sem ver. E aí, sem ver também, coloque no espaço apropriado até marcar todas. Embaralhe as cartas de visão e coloque no espaço apropriado. Embaralhe as cartas de Bitoku e coloque no seu espaço respectivo do tabuleiro. Já as cartas de Yokai, você primeiro vai remover do deck as cartas dos jogadores, as básicas. Então você identifica porque elas têm os símbolos de cada jogador. Então você remove essas cartas. E aí sim embaralha as cartas de Yokai e coloca no seu espaço respectivo. E aí você vai colocar as cartas de Bitoku. E eu achando que estava do lado certo. Ah, mas agora ó, eu puxo, viro, ó, que chique. E aí você coloca as cartas de Yokai por cima das cartas de Bitoku, mas ainda sem cobrir as informações sobre a carta, cobrindo apenas a arte. Crie uma reserva ao lado do tabuleiro com os recursos de pedra, saque, jade e madeira. Crie também uma reserva para os amuletos, separando com os que tem 1 ponto, 2 pontos e 3 pontinhos. Agora vamos para a preparação do tabuleiro do jogador. O jogador vai ganhar um tabuleiro individual, mais uma bandeira da cor que ele esteja representando. Esse lado com 100 é quando você passar dos 100 pontos na sua pontuação. 3 dados da sua cor escolhida sendo colocados nessa sequência de números na parte de dados presos. 5 fichas de Kodama da sua cor, nos quais ele vai colocar todos em cada primeiro espaço da trilha de tesouros na floresta. Pegue as 11 fichas de peregrinos e coloque-os no estado adormecido nesses espaços, onde tem aqui a pontuação. E os 3 restantes você coloca acordados aqui. 3 fichas de jogador da sua cor, uma delas vai ficar aqui, antes da pontuação. Uma no seu caminho do Bitoku. E a outra na ordem de turnos, depois de ter decidido aleatoriamente quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Coloque uma ficha de construção da sua cor em cada espaço aqui de baixo. Cada jogador vai ganhar uma libélula aleatória daquela pilha virada para baixo e colocar nesse espaço aqui virado para cima. Uma carta de visão aleatória tirada do baralho e colocado próximo ao tabuleiro do jogador virado para cima. Um conjunto básico das cartas de Yokai da sua cor, você vai embaralhar e colocar próximo ao seu tabuleiro. Uma madeira, uma jade e um amuleto mais um para cada jogador. Coloque a rocha Iwakura que você recebeu no canto mais à esquerda do seu tabuleiro. Com certeza cada um pegue uma ajuda de jogador para si, onde tem ordem de turno, rodadas, fases e iconografia dos símbolos. Com exceção de peças viradas para baixo e as cartas de Yokai viradas para baixo que esteja na sua mão, todo o resto das informações de Bitoku são de informação pública. Bitoku acontece em 4 rodadas e cada uma delas tem 4 fases, que o autor do jogo chama de estações. Então temos a primavera, o verão,
o outono e o inverno. Depois da quarta rodada, a gente tem uma primavera ainda para colher os frutos, e aí quem tiver mais pontos de virtude se tornará o grande espírito. Então vamos falar para vocês cada uma dessas fases, começando pela primavera. A primeira coisa que você faz na primavera é conjurar yokais. Você vai puxar cartas do deck de yokais até ter 4 cartas de yokais na sua mão. Pode ser que nas rodadas anteriores do jogo você tenha mais de 4 cartas na mão ou 4 cartas na mão. Então você não puxa, né? Você puxa sempre até ter 4 cartas na mão. Depois você vai dar uma olhada e decidir quais cartas descartar até ficar com apenas 3 na sua mão. Nesse momento você também vai colher os frutos. Para colher os frutos você tem que ter um cristal com esse símbolo de mãozinha aqui, ó. E ele vai estar aqui, nesse local. E aí você vai dar uma olhada em que cristais desse tipo você tem e que recursos você vai ganhar nesse momento. Nesse caso aqui, uma madeira. No verão é onde acontece tudo. É tudo, vai ter tudo que você vai querer fazer nesse jogo. São as ações que você vai fazer. E são 4 ações que você faz. Jogar uma carta de yokai, alocar um dado liberado do seu tabuleiro no tabuleiro principal, mover um dado que está no tabuleiro para atravessar o rio ou passar. Só são essas 4 ações. Então você, entre as 4 opções, você escolhe uma ação por vez, por turno, né? Então no caso, qual é a ação de jogar uma carta de yokai? Para jogar uma carta de yokai, é bom vocês conhecerem a anatomia da carta. Então se vocês derem uma olhada aqui, aqui tem o tipo de yokai, tem o nome do yokai, se ele é um básico. Aqui é a ação que ele faz, que você pode fazer. E aqui é a quantidade de pontos que você pode ganhar com a ação de descartar o yokai, que aí eu vou falar mais tarde. Note também a iconografia. Esse peixinho aqui eu acho que é um salmão, um bagre, não sei. Mas esse peixinho aqui dourado quer dizer que são pontos imediatos. Quando você vê pontuações roxinhas com peixinho roxinho, quer dizer que são pontuações que você só vai fazer no final do jogo. E as pontuações cinzas, que você pode ver nas cartas de visão, você vai perder essa pontuação mediante algum critério. Então, quando você for jogar uma carta, você pega da sua mão, essa carta vai para um dos espaços de yokai que você tem no seu tabuleiro. Ao colocar nesse espaço, você vai fazer algumas coisas. Liberar o dado. E aí você vai fazer a ação da carta de yokai específica. Se por acaso nesse local tiver um cristal desse tipo aqui específico, que é os cristais de yokais, eles ficam nessa região aqui. Ao colocar a carta, você pode pegar o recurso, ou pontuação, ou recurso, que esteja indicado no cristal. Esse tipo de benefício você pode pegar antes de fazer essa ação, ou depois de fazer essa ação. Algumas coisas a se considerar nessa ação de jogar cartas. Você não pode jogar uma carta de yokai no local que já tem uma carta de yokai. Você não pode, durante o turno, transferir essa carta para outro local. Você pode colocar uma carta em um local que já tem um dado liberado. E você pode colocar uma carta em um local onde o dado já foi alocado. Se por acaso você for colocar uma carta e os 3 espaços já estão preenchidos, você tem que escolher outra ação para fazer. Cada espaço de carta só pode ter um cristal conectado a ele e ele fica durante o resto da partida. Vamos para a ação de usar um dado desbloqueado, que ele está aqui, ó, livre, certo? E aí ela tem alguns critériozinhos para fazer. Quando você vai usar um dado desbloqueado, você somente nesse momento, quando você vai tirar ele daqui e colocar lá no tabuleiro de jogador, somente nesse momento você pode reforçar esse guardião aqui, que é um guardião que ele está representando. Para reforçar, você usa uma quantidade X de amuletos para aumentar o valor do dado. Então, se eu utilizar esse 3 e quiser aumentar o valor dele, eu jogo essa aqui na reserva em um pingo e ele vira um 4. Se eu tiver um amuleto com 2, ele vira para 5. Se eu tiver um amuleto com 3, ele vira para 6. Se por acaso ele estivesse em 5
e eu só tenho um amuleto de 2, não tem trocado para você usar em outro dado. Você meio que gasta aquele pingo em excesso. Também o 6 não pode virar um 1, por algum motivo que seja. Esse dado, reforçado ou não, vai ser colocado em uma das ações da floresta antes do rio. E cada ação dessa floresta vai fazer um tipo diferente de benefício, vai trazer um tipo de benefício para você. Mas ainda tem uma regrinha: quando não tem ninguém, tá muito de boa, você coloca lá o dado. Contudo, se já tiver um dado no local, para você poder usar a ação da floresta, você tem que colocar um dado de igual valor ou maior. Se por acaso você não colocar um dado de igual valor ou maior, você só vai poder fazer a ação dos edifícios que estiverem no local. Se esse dado tivesse atravessado o rio, ele não está empatando pelo valor dele as ações de floresta do mesmo local. Então, se você colocar um 2 aqui, você vai poder usar as ações de floresta e as ações de edifício. Se tiver um edifício na área das ações que você colocar o dado, você pode tanto fazer a ação da floresta como também a ação do edifício. Note que existe uma quantidade de valores nas ações de floresta e também na de edifício. Para utilizá-las, o seu dado tem que ser do valor igual ou maior do que aquelas ações que estão dizendo ali. Mais uma vez, você pode fazer a ação primeiro do edifício e depois da floresta, ou vice-versa, caso seu dado permita isso. Caso o edifício que você utilizar seja de um jogador, esse jogador vai ganhar o benefício indicado nessa área aqui. Se esse local for seu, você não ganha esse benefício, apenas o normal daquele prédio. O jogo, ele menciona, depois de algumas partidas, você pode deixar o Bitoku mais difícil ainda, e nas suas partidas mais experientes, você só vai conseguir usar a ação da floresta caso o seu dado seja maior o valor que o dado que já estivesse lá presente. Essa regra de maior ou menor ou igual vale também para os seus dados de cores iguais. Se ele colocasse um 3 aqui, ele só ia conseguir fazer a ação do edifício, mesmo sendo da mesma cor. Um detalhe importante, principalmente nessa área de construção de edifícios, que eu vou explicar as ações mais tarde, você não pode fazer uma ação de um edifício que você acabou de construir naquele turno. As ações de dados nas florestas são opcionais, tanto da floresta como o do edifício. Você pode botar o dado só por botar. Na ação de utilizar um dado, e no caso a gente falou desbloqueado, você ao invés disso pode fazer uma ação de dado sacrificando um peregrino, tirando do jogo, e aí você pode imediatamente desbloquear um dado bloqueado, e nesse caso você tem que usar esse dado imediatamente lá no tabuleiro. A ação de atravessar o rio pode ser feita se você tiver pelo menos um dado nas partes de floresta do tabuleiro. Quando você faz essa ação de atravessar o rio, você escolhe um dos seus dados para fazer essa passagem. Só que isso é um ato de humildade. E aí o que acontece? Quando você transfere um dado para o outro lado, você precisa diminuir em 1 o valor desse dado. Se por acaso você for muito arrogante, que é o que? Botou um 6 lá, acaba safado, para bloquear os outros. Enfim, não, para usar também o negócio, para usar um melhor talvez. Mas você sabe que você botou para bloquear os outros. Você, quando vai atravessar, ele te obriga, quando atravessa, transformar o 6 em um 3. Ok? Quando você atravessa o rio, faz essa diminuição, você pode ter um dos 3 favores descritos naquele outro lado. Você pode pegar a carta de Bitoku que estiver aqui. Você pega a carta. Olha, ele diz para botar esse negócio aqui, mas cara, não é necessário não, mas porque não vai ter nada, mas você bota, tá? Você bota só para deixar o povo alegre. Bota aí. E aí você vai começar uma trilha do Bitoku aqui. Outra opção é pegar uma carta de Yokai. Essa carta de Yokai vai direto para sua mão
e pode ser utilizada já nos próximos turnos, caso você tenha espaço para fazer a ação. Ah, gente, não esquece de botar o xizinho, tá? Outra ação que você pode fazer... Meu Deus, cadê? É essa segunda opção aqui, que você escolhe faz uma escolha de 2 diferentes entre as opções que tem aqui. Uma das opções é pegar uma carta de visão do baralho. Nesse caso, se você escolher essa, você vai puxar 2 cartas, vai olhar elas e decidir qual delas você vai pegar. Se por acaso você pegar ela, você vai colocar lá do lado das outras na sua ficha de tabuleiro, no seu tabuleiro de jogador, revelado para todo mundo. Aí a outra que você não escolheu vai para o fundo do deck. Caso você não possa, não queira, não quer e tal, não quer fazer nenhuma dessas duas, você pode guardar essas duas para o fundo do deck e pegar um recurso qualquer. A outra ação disponível é mover um Kodama em qualquer região de tabuleiro. Então, no caso, escolhendo essa opção, você escolhe um dos Kodamas que você tem disponível e avança em um. Outra opção é pegar uma rocha Iwakura. Você escolhe qualquer uma das rochas disponíveis, pega para si e você tem que colocar no espaço disponível mais à esquerda para a rocha. E o último favor dos disponíveis é colocar um peregrino do lado de uma das suas rochas. E você só pode escolher isso caso você tenha os recursos ou o espaço para colocar esse peregrino. E se você tiver o peregrino também. Então você olha um dos seus peregrinos acordados e vai colocar ele no espaço ligado a uma rocha, com os olhos fechados, porque ele vai estar escutando as histórias da rocha, né? Tem que ficar bem concentrado. Então você pode colocar aqui, nesse caso aqui. Se for colocar aqui, você tem que pagar o recurso qualquer que ele está pedindo. Também aqui, porque tem uma rocha, mas não pode colocar aqui, porque não tem nenhuma rocha nesse espaço. A ação de passar ela é bem específica na quantidade mínima de ações que você faz durante o verão, porque ela diz que após você colocar as 3 cartas de yokai no seu tabuleiro e alocar os seus 3 dados desbloqueados no tabuleiro principal, se você não quiser atravessar o rio com nenhum dado que você tenha colocado ou não puder, você pode escolher a ação de passar. E aí passar, você passa a vez e espera os outros jogadores terminarem a vez deles, passarem todo mundo para ir para a próxima fase da rodada. Só que você não pode escolher não passar se você não tiver mais nada para fazer. Então você passa obrigatoriamente se não puder ou não quiser atravessar um dado para o rio. O outono nada mais é do que verificar a nova ordem de turno dos jogadores. E aí isso depende se vocês colocaram seus dadinhos na parte onde você vai poder mudar essa ordem. Dependendo dos dados que estejam aqui, a ordem de turnos vai ser modificada. E vai ver quem é que está mais próximo dessa área aqui, próximos do grande espírito, que está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Então, ele te botou 2 dados, mas o maior é esse, mais avançado, não é de valor, mas o mais avançado. Então, ele vai ficar em primeiro. Então, você vai pegar ele, empurrar quem está atrás e ficar aqui. O segundo colocado é o verde, ele vai empurrar para o segundo colocado, quem tiver aqui. O inverno é a última fase da rodada e todos os jogadores têm que seguir esses 5 passos na ordem. Na fase de inverno, todos os jogadores retornam seus guardiões, os dados, para os seus tabuleiros de jogador. Muito importante, eles mantêm os valores atuais. Ao retornarem, você pode escolher qualquer local bloqueado do seu tabuleiro para colocar os dados. Se você tiver o total de 5 cartas de yokai no seu tabuleiro, no deck e no descarte, 1, 2, 3, 4, 5, você pode descartar para sempre um dos seus yokais que foram colocados para ações nessa área aqui e ganhar a pontuação que ele está falando embaixo. Então, no caso, o jogador roxo ele vai pegar o Kitsune, ele vai pontuar o que está dizendo aqui, 3 pontos. 1, 2, 3, não sei nem se vocês viram, mas tá lá. E aí você coloca ele aqui, porque ele continua no tabuleiro de jogo. Porque você vai utilizar o tipo de carta para qualquer tipo de pontuação das rochas Iwakaro
que tiver para você e for valer alguma coisa para você no final do jogo. Esse descarte para pontuação segue a ordem nova de turnos, porque às vezes é importante você ver o que a outra pessoa está descartando para você saber se você vai manter algumas cartas ou não para a próxima rodada. Depois, os yokais vão se despedir. Você tira os yokais que estavam no seu tabuleiro de jogador e coloca eles no descarte. A contagem dos yokais conta também com os yokais que estavam na sua mão, para ser 5 ou mais. O yokai que terminou a fase de inverno na sua mão permanece para a próxima rodada. E o grande espírito dá um passo à frente. Caso o grande espírito não tenha dado seu último passo para a ascensão, vamos preparar o tabuleiro para a próxima rodada. As cartas de Bitoku e yokais que sobraram são descartadas, criando-se um deck separado para cada uma delas. Depois você vai colocar novas cartas de Bitoku nos lugares apropriados. Caso não tenha mais cartas de Bitoku no deck, isso também é a mesma coisa para os yokais, você vai embaralhar o descarte e colocar as que precisam. E a mesma coisa acontece com os yokais. As fichas que nessas trilhas tem um foguinho mais no extremo à direita, elas são descartadas do jogo. O restante que sobrou é deslizado e coloca novas nos locais apropriados. Mesma coisa acontece com os edifícios e os cristais. Só que nesse caso é mais à esquerda, né? Onde tem o foguinho. Então sai esse cristal da partida. Esses deslizam. E aqui não descarta ninguém, só apenas desliza e uma nova construção aparece. No caso das rochas e o Akaro, elas não são repostas, não são deslizadas nem nada, elas são essas para o resto da partida. E aí você retorna a ficha de santuário para o espaço de primavera. Então, para entender o que cada coisa faz, cada elemento, cada conexão, é preciso entender as ações do tabuleiro, da parte das florestas. Então, vou ensinar para vocês o que você pode fazer quando você aloca um dado lá. Começando pelas terras de Yomi. Em todas as ações de floresta, a primeira que só dá um ponto, ela faz com que o seu Kodama avance em 1, quando tem esse marcador aqui de setinha para baixo, no local de ação correspondente. Eita, deixa eu botar a galera aqui. Então, se você tiver o dado de 1 ou escolher essa ação de 1, é só avançar em 1 no Kodama, na região correspondente. Mas nessas terras aqui, você vai fazer ações entre pegar uma libélula ou pegar um Mitama. Os lugares que tem esse símbolo aqui, que super pequeno, mas calma que você vai conseguir enxergar. Aqui, ó. Isso significa que você vai ter um desconto de um recurso qualquer para construir e pegar as libélulas ou mitamas. Nesse caso aqui do número 3 é um desconto para pegar o mitama. Nesse 4 e 5 é um desconto para ou pegar uma libélula ou pegar o mitama. E nesse 6 você pega uma libélula e o mitama, e cada um deles você vai ter um desconto de um recurso. Para que servem os mitamas e as libélulas? Vamos lá. Vamos começar pelos mitamas, que são mais fáceis de entender. Para pegar um mitama, você precisa pagar o recurso indicado nessa área. Esse primeiro mitama sempre vai custar um ajade e vai lhe dar um ponto de vitória imediato. Esse é um saque, um ponto de vitória imediato. Esse vai lhe custar um saque e um jade ou outro saque. E vai lhe dar 3 pontos de vitória. E por último, esse aqui vai lhe custar 2 saques, um ajade ou um saque e 5 pontos de vitória imediatos. Quando você pega, pagando os recursos e tal, fazendo a ação que tem o símbolo do mitama, você pega o mitama e imediatamente recebe o benefício indicado na fichinha dele.
Pegou, fez o benefício, você vai colocar ele nesse espaço aqui para os Mitamas. Outra questão super importante quando você faz isso. Quando você vai colocar na sua ficha de jogador, quando você vai colocar no seu tabuleiro de jogador, se por acaso ao colocar o Mitama tiver uma libélula já disponível, ou várias aqui, você pode fazer uma fusão entre eles, que na verdade nem é fusão. A libélula vai estar guiando esse espírito, essa alma perdida pelo mundo do caminho lá de alguma coisa, da harmonia, do samba, alguma coisa assim. E aí ela vai guiar ele colocando aqui. E aí o importante é saber que você pode pegar qualquer fichinha de libélula que esteja aqui. Você não é obrigado também a juntar os dois de imediato. Você pode deixar aqui. Então, toda vez que você colocar o Mitama aqui ou uma libélula aqui, você pode fazer a verificação se você pode fazer a junção dos dois. Eu vou explicar a libélula para explicar essa junção. A libélula é um pouco diferente. Quando você faz a ação da libélula de pegar uma, você pode escolher uma dessas aqui. Se você pegar essa aqui, do mais à direita, você ganha um recurso qualquer. Essa aqui não lhe custa nada. E essas duas custam um recurso qualquer. Diferente do Mitama, quando você pega a libélula, você não recebe o benefício de imediato. Você vai pegar ela e colocar no espaço da libélula. Lembra da verificação, tanto do Mitama como da libélula? Então, quando você coloca a libélula também, você pode querer fazer a junção. Nesse caso, quando você faz a junção, é nesse momento que você recebe o benefício da libélula, que nesse caso é um amuleto de 3. Existe a iconografia na ajuda do jogador para cada benefício de libélula. Mesma coisa do Mitama. Essas ações do Yomi, da floresta, você pode encontrar com a carta do Shin Okami, que aí ele lhe dá a opção, ou dependendo do quão forte é a carta, para pegar uma libélula e o Mitama, e você segue essas mesmas ideias de ação. Agora vamos para as escadas do conhecimento. Aqui é o seguinte, galera. Era bem simples assim, na verdade. Mais uma vez, Kodama, requisita de ter um dado de 1 ou mais, você escolhe sempre um delas, né? E aqui é movimentação de 1, de 2, de 3 e de 4. Essa movimentação você vai utilizar para duas coisas. Uma delas é para o caminho da sabedoria. Vamos para lá. Para uma partida de 3 a 4 jogadores, os jogadores têm que imaginar que seus peregrinos vão sempre começar dessa área aqui e escolher entre o caminho da esquerda ou da direita. Quando o peregrino começa a sua peregrinação, ele vai andar e não pode mais voltar. Mas o Senado impede você colocar outro peregrino aqui e continuar. Mas como é que eu coloco aí? Quando você tem pontos de movimentação, para cada ponto de movimentação é uma movimentação do seu peregrino. Você tira um peregrino acordado do seu tabuleiro, ele vai iniciar a caminhada aqui, mas ainda não gastou o ponto de movimentação. E aí ele vai decidir vir para cá ou para cá, olha os pezinhos. E aí eu tenho 2 de movimentação, eu posso fazer 1, 2 ou 1, 2, ok? Note que esses espaços com pezinhos têm uma abertura, isso quer dizer que só pode ficar mais de um peregrino no mesmo local, então conta os passos mesmo se tiver um peregrino aqui. Nesses locais que tem Tori ou um espaço de iluminação, só pode haver um peregrino naquela região. Então quando você estiver vindo, você não conta a movimentação dele porque não pode ficar ninguém em cima. Então se ele estivesse aqui, seria um passo para chegar aqui desse lado e ele dorme. Por que ele dorme? Quando você decide ficar num desses espaços de iluminação ou de Tori, seu peregrino vai fechar os olhinhos e ganhar o benefício daquela região. No caso do espaço de iluminação, ele vem indicando aqui o que é que ele ganha. 3 pontos imediatos e um amuleto de 1. Um amuleto de 1, 2 pontos. E vai aumentando gradativamente que você caminha mais. Já nos espaços de Tori, você vai ganhar o que tem a recompensa aqui, mas vai poder utilizar também a ação do Tori indicado que está ao lado daquele local. Nesse caso aqui é puxar uma carta de visão. Esse símbolo quer dizer que você
sempre vai puxar duas, escolher entre uma delas, pegar uma, botar outra no fundo, ou então não escolher nenhuma das duas, botar no fundo e ganhar um recurso, além de ganhar um recurso também. Um detalhe importante é que você pode ter um monte de peregrino peregrinando lá no caminho da sabedoria. A grande questão é, um detalhe importante para vocês. Em gastos de movimentação, e até pode ter combo de movimentação, você nada impede de outro ponto de movimentação é criar outro caminho vindo para cá, ou caso você tenha alguém já em um tori, ele pode surgir imediatamente abaixo daquele espaço e não conta como movimentação, certo? Esses locais de ponte te obrigam a ter pré-requisitos para poder atravessá-la. Nesse caso aqui, você tem que ter já completado um caminho Bitoku do seu tabuleiro. E esse aqui, para atravessar, tem que ter já duas cartinhas. Você já ter atravessado com seu personagem, seu marcador, por duas cartas de Bitoku. E como é que eu avanço lá? Já explico. Mas antes, deixa eu explicar um combo legal que poderia ser assim, ó. Você tem 3 de movimento. Você pode fazer 1, 2, faz os benefícios. E o terceiro movimento já é colocar um peregrino aqui. E como é a movimentação do Bitoku, do caminho do Bitoku? É simples demais. Você utiliza uma das suas movimentações junto aos seus pontos de movimentação e, se tiver uma cartinha, você anda e ganha os benefícios que tem naquele local. Para cada um que ele passar, você vai estar marcando como completada uma jornada de Bitoku. Então, naquele requisito, você, dessa forma aqui, preencheu uma carta de Bitoku. Então você pode avançar nessas pontes que exigem 1. E no futuro, você vai colocando outras cartas de Bitoku, gastando pontos de movimento, ganhando os benefícios. E agora você tem 2 completadas. A região das clareiras de Jade é a mais simples de todas. O basicão Kodama avança naquela região. Aqui 2 ou mais você ganha escolhendo um desses, né? Uma jade ou uma madeira, um recurso qualquer. 4 ou 5 você ganha 2 recursos qualquer. 6 você ganha 3 recursos. Simples assim, só ganhar recurso. As forjas, onde você vai poder fazer uma das duas coisas ou as duas coisas, dependendo do valor do seu dado. Kodama, nessa região, como sempre. Um edifício, você pode construir um edifício. Aqui com 3 você pode construir um edifício ou pegar um cristal. Aqui você pode construir um edifício ou pegar um cristal com desconto de 1. Ou o último com 6 você pode construir um edifício e pegar um cristal com desconto de 1 cada um. Lembrando que isso aqui pode ser feito em qualquer ordem. Primeiro cristal, depois edifício ou vice-versa. Lembrando também que você não pode utilizar um edifício que você acabou de construir. Para construir um edifício, você vai ver os disponíveis aqui, desse local, pagar os recursos e você vai colocar em qualquer região que tenha um símbolo igual e que esteja disponível para ser colocado. Então, se ele quisesse construir isso aqui, ele pode construir esse templo aqui, 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 na outra, tá tudo liberado. Porque aí você também pode botar nessa região aqui, onde envolve as ações do grande espírito, para a rodada de turno. Ok, mas o que é que eu pago? Você vai vir no seu tabuleiro de jogador e vai ver como é que está a situação para o pagamento de recurso. Você sempre constrói da esquerda para a direita, você remove o localzinho e coloca lá onde você construiu, pagando o recurso apropriado. Já os cristais, você paga nada para pegar esse de primeiro, paga um recurso para pegar esse, paga um recurso para pegar esse, ou paga 2 recursos para pegar esse. Eles têm 3 tipos diferentes de cristais. Esse cristal aqui, os dourados, eles ficam na região onde você tem os insumos, né, o que você ganha, mas ele dá essa pontuação quando você faz o tipo de ação indicado. Nesse caso aqui, toda vez que você pegar uma carta de Bitoku, você ganha 1 ponto. Esse aqui, toda vez que você fizer uma fusão, quando você colocar junto uma libélula e um Mitama, você ganha 1 ponto. Então, os símbolos dourados é isso.
Quando você pega o cristal, você vai colocar ele nessa região indicada. E toda vez quando você coloca um cristal, e com certeza vai ter um peregrino lá, você vai liberar o peregrino, ele vai acordar e ele vai ficar disponível para você. E é dessa forma que você libera os peregrinos. Como eu já tinha falado anteriormente, mas vamos de novo. Quando você pega esses com o símbolo dos yokais, você só tem 3 espaços disponíveis. Você coloca ele no que ainda tiver o peregrino, libera o peregrino. E agora o que acontece? Toda vez que você colocar um yokai no espaço que tenha o cristal, você pode ganhar o benefício dele, e pode ser antes ou depois de fazer a ação do yokai que você colocou lá. A Casa do Grande Espírito é uma região que você pode colocar dados também. Como a gente já falou, na ação de outono ele vai verificar quem está com um dado em uma posição mais alta, mais próximo do refúgio do Grande Espírito, para mudar a ordem de turno. Cada região vai lhe dar alguma coisa. Essa aqui vai lhe dar um amuleto de 2 pingos. Esse aqui um amuleto de 1 pingo mais puxar a carta de visão. Um amuleto com pingo e qualquer recurso. Um amuleto com pingo e uma movimentação. Só que, gente, aqui tem espaço para edifícios. Então, se tiver um edifício aqui, ou mais de um, se você colocar um dado, vai pegar essa ação aqui. E também, como nas outras vezes, você pode fazer a ação do edifício ou vice-versa, dependendo do valor do dado ser igual ou maior que estiver dizendo lá no edifício. Quando a fase de inverno da última rodada terminar, você vai contar seus pontos de virtude. E aí tem vários itens que vocês vão pontuar, além daqueles que você fez durante a partida. Então, segue a sequência. Vamos agora para a pontuação do final do jogo, que vai ser muito maior, porque aqui é só para um exemplo, tá, galera? Então, vamos ao seguinte. Primeira coisa que você faz é colher os frutos. Então, todos os cristais de renda que você tiver aqui, você recebe essa renda mais uma vez. Que isso vai lhe ajudar nos objetivos de visão e em outras coisas que exijam mais recursos. Então, você se prepara dessa forma. Você também vai contar o caminho do bitoco. Que aí você pode perceber que os bitocos eles têm símbolos diferentes. Quando você faz o caminho, nada impede de você colocar repetidos, mas para essa pontuação só vai contar os símbolos diferentes. E para lhe ajudar a ver isso, eu vou mostrar aqui na ficha, ó, tipos de bitocos. Então, para cada diferente, você vai ganhando essa pontuação final. Quem conseguir 7 diferentes ganha 22 pontos. Só para vocês terem uma ideia, só existe uma carta do Major. Então, só quem conseguir essa carta vai conseguir chegar a 7 bitocos diferentes. Além disso, vale salientar também que, independente de seu bitoco ter passado por esse caminho ou não, pode ter um monte aqui e ele está ainda lá atrás, para essa pontuação de diferentes bitocos, ela não se importa com quão longe você avançou. O quão longe vocês avançaram em cada tesouro do Lago dos Kodamas. Quem ficar em primeiro ganha 6 pontos. Isso depende de cada tipo, né? Cada tipo tem uma pontuação diferente. Nesse caso aqui, quem ficar em primeiro ganha 6 pontos. Quem ficar em segundo ganha 4 pontos. Quem ficar em terceiro ganha 2 pontos. Para poder fazer parte da pontuação, você tem que ter pelo menos saído da primeira posição. Em caso de empate, você soma as posições empatadas e divide pela quantidade de pessoas que estão empatadas. Nesse momento é interessante explicar uma ação aqui, que alguns locais, regiões, bitocos, yokais, não sei, eles têm esse marcador aqui de avançar qualquer Kodama, mas esse aqui também tem de retroceder qualquer Kodama. Quando se trata de 2, você pode ser 2 um mesmo ou um Kodama em um canto e um Kodama em outro. Mesma coisa para o retroceder. Então esse retroceder é importante porque, além de sacanear o próximo, nessa última região aqui só pode ter um Kodama em cima. Certo? Então isso teoricamente garantiria a pessoa a primeira posição. Porém você pode utilizar essa ação de retroceder
para tirar essa pessoa da primeira posição. Essa é a única forma que você consegue tirar a pessoa daqui e logicamente você vai tentar combar com sua movimentação. Porque nesse caso aqui você pode escolher qual desses você faz primeiro. E aqui você vai pontuar os ecos dos Iwakuras. Para cada peregrino interligado à rocha em questão, você vai ganhar um ponto pelo símbolo que você tiver. Nesse caso dessa rocha aqui é para tipos de yokai. Para cada yokai que tiver, tanto naqueles descartados lá dele, que tem um aqui, como os que tem no seu descarte, no deck, que aí você vai juntar tudo na sua mão para ver, ele vai ganhar um ponto. Então nesse caso ele ganharia 2 pontos. Se ele tivesse peregrino aqui e um peregrino aqui, ele ganharia 3 pontos por cada carta. Há um lembrete nas rochas que se você tiver essa moça aqui, na hora da pontuação você pode decidir que tipo de yokai ela pode representar. Ela é como coringa, mas você só pode usar para cada pontuação uma vez. Por exemplo, se tiver essa rocha aqui e tiver outro de yokai aqui, na hora que você estiver marcando a pontuação, você tem que decidir essa moça vai ser desse tipo ou desse tipo. Então, para cada uma delas, você decide o tipo e ela ganha a pontuação. Mesma coisa para esse aqui, os mitamas, ele para cada de fogo ele vai ganhar, nesse caso, 1 ponto. E aí temos versões de coringas também nos mitamas. Coringa dele, deixa eu ver aqui, são esses roxinhos com o símbolo da caveira. E aí quando for marcar a pontuação, você tem que decidir qual é o tipo de mitama que ele vai representar. Você também vai ganhar ponto com a homenagem dos guardiões. E como é que vai ser isso? Você soma o valor de cada dado, mas os recursos que sobraram para você, recursos são os recursos mesmo, gente. O amuleto não é recurso. Então madeira, jade, saque e pedra, soma tudo e divide por 4, essa é a quantidade de pontos que você recebe. Os jogadores também vão receber pontos pelas visões reveladas. Então eles vão conferir se eles conseguiram cumprir as visões e ganhar o ponto determinado. Se não conseguiu cumprir a visão, perde o ponto determinado. Existe uma ressalva nas visões. Deixa eu achar. Tá. Então, ó, nessa visão aqui, ele pede uma libélula ligada ao mitama. Quando você vai cumprir as visões, um tipo, você vai ter que ter um representante de cada tipo para cada visão. Ou seja, essas duas aqui, ó, você precisa ter não só um caminho só, você vai ter que ter 2, porque é um para cada. Mesma coisa com prédio. Se tiver aqui, ó, vai tem que ter 3 prédios no final, ou você escolhe qual você quer para poder ganhar mais pontos e talvez perder o outro porque não conseguiu 3 prédios. Mesma coisa o mitama, tem que ter 2 dele, tá? Porém, esse aqui ele está dizendo, ó, fusão, libelo ligado ao mitama. O mitama que está aqui, ele pode ser usado para um desses 2. Assim, ó, consegui fundir uma libelo com mitama, perdi para fazer esse, não. Essa é a única exceção que você pode utilizar, tá? Só que ainda precisa de outra aqui. E temos os pontos de destinos consumados. Você vai somar os pontos de virtude que estão revelados baseados nas liberações que você fez durante a partida, ó, tanto de edifícios como de cristais nos insumos e também aqui nas partes de yokais. E aí quem tiver mais pontos de virtude vence o jogo. Se tiver um empate, quem tiver mais cartas de visão completadas vence o jogo. Se ainda assim tiver um empate, quem estiver mais à frente na ordem de turnos vence o jogo. E é assim, pessoal, que você joga Bitoku, um jogo lançado pela Devir, de Germain P. Milan, um jogo original Devir, médio para pesado, e que se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e fala pra gente que tipo de gameplay você quer ver do jogo Bitoku.
coloca aí nos comentários para deixar esse vídeo cada vez mais informativo para as outras pessoas que forem ver se Bitoku é um jogo para eles mesmo. Então pessoal, até a próxima. Tchau!